Graça e paz, igreja. A palavra de Deus diz assim, profeta Isaías, capítulo 40, verso 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez você veio direto do teu trabalho para cá, está cansado. Fiquei direto também, não fui para casa, não tomei o café. Houve um momento ali que eu precisei fazer uma visita até o banheiro, lavar o rosto, para poder... Mas a palavra de Deus diz que o Senhor faz forte ao cansado. E que Ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. E a nossa oração, no início desse culto, é que o Senhor esteja fortalecendo a tua vida. Que o Senhor possa te dar um alimento, uma palavra, que você possa sair daqui hoje fortalecido, cheio de vigor, para dormir essa quinta-feira e você se levantar na sexta-feira com disposição para louvar a Deus, para o trabalho, para servir sua família e para continuar vivendo essa boa e maravilhosa vida que o Senhor nos deu. Amém? E eu quero convidar você a se colocar em pé para termos um tempo de louvor, para cantarmos ao Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta quinta-feira e pedimos, ó Deus, que os cânticos que foram preparados, que são de louvor e de adoração a Ti, e a Tua palavra que diz que Tu habitas no meio dos louvores do Teu povo, portanto a Tua presença, ela é real em nosso meio, e a Tua presença, Senhor, ela oferece descanso para as nossas almas. Que nós possamos, Senhor, poder gozar da Tua presença em nosso meio, enquanto louvamos a Ti, enquanto adoramos o Teu nome, enquanto inspirados pelo Teu próprio Espírito, rendemos a Ti o devido louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Essa nossa
presença do Senhor e oferecer o nosso louvor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará. É bom louvar e adorar o Senhor. Abra o seu coração, continue louvando ao Senhor, ao nosso Pai, o Pai nosso, e que o reino do Senhor possa vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Continue louvando o Senhor, traga a sua oferta até o altar do Senhor. Se você trouxe o seu dízimo, traga aqui também. Como parte desse culto de louvor, vamos continuar agradecendo ao Senhor, declarar que o reino dele possa vir sobre nós. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém.
reino, Senhor, tua glória, meu Pai, para todo sempre. Fica conosco, Senhor Deus, fale conosco, ó Pai. Vem ministrar nossos corações, meu Pai. Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Venha o teu reino sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém, glória a Deus. Convido você a abrir tua Bíblia no Salmo 40. Salmo de número 40, esse salmo que é atribuído a Davi. Esse salmo que é atribuído a Davi, ele é um salmo que fala de livramento, é um clamor, é uma oração. Então tudo indica que Davi estava passando por um momento difícil, não é? E todos nós, eu creio que num maior ou menor grau, temos as dificuldades, os desafios na família, os desafios no orçamento, enfim. E eu espero que essa palavra possa falar conosco nessa noite. Davi, que era um rei, mas também um servo de Deus, era um guerreiro, mas também era um poeta e músico. Então, eu creio que Davi, nos momentos que ele tinha onde ele se retirava, ele podia derramar diante do Senhor as suas necessidades, os seus medos, as suas angústias, e ele deixava registrado ali em forma de poema. E ao longo dessas composições, Davi também vai se lembrar, em vários salmos, dos livramentos de Deus. Ele foi experimentando, deixando registrados os livramentos do Senhor. E aqui está para o nosso registro algumas coisas que Deus fez na vida deste homem. Então vamos ler os 4 primeiros versos, depois vamos citar mais alguns outros. O salmista diz, verso 1: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos por tua graça, bendizemos o teu nome, obrigado por tua palavra, e pedimos agora que o Senhor nos dê inspiração, que o Senhor nos dê unção, para ouvirmos aquilo que o Espírito Santo necessita e deseja falar conosco, aquilo que nós necessitamos ouvir e aquilo que o Senhor deseja falar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você consegue perceber na leitura desses 4 versos a ascensão de onde Davi está e onde ele é colocado nesses 4 primeiros versos? Davi começa falando da espera, né, da confiança que ele tem no seu Deus. Ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. E nessa espera, Davi, você vê no primeiro verso que Davi, ele testemunha, ele experiencia, né, o Senhor se inclinando e ouvindo o seu clamor de socorro. No verso 2, ele registra uma obra que Deus faz na sua vida, tirando de um local de perdição, né, de um local de atoleiro. Ele usa essa expressão, um tremedal de lama, e o Senhor colocando os seus pés numa rocha firme, firmando os passos de Davi.
No primeiro momento, Davi, ele está passando por uma situação de necessidade, de angústia, e ele clama por socorro. E logo no segundo verso, ele registra que o Senhor ouviu a sua oração. E no terceiro verso, então, ele faz o que nós acabamos de fazer. Ele é encontrado um novo cântico nos seus lábios, pela gratidão da ação de Deus. Você consegue perceber a ascensão? E depois, no final do verso 3, ele fala do testemunho, não é? Muitos verão essas coisas. E no verso 4, é um desafio que ele faz a todos aqueles que estão lendo esse texto aqui, não é? Bem-aventurado o homem. Se você perceber assim a divisão desses 4 versos, é tudo o que o ser humano necessita. Porque todo ser humano, no maior ou menor grau, passa por lutas. Se não é uma luta financeira, é uma doença na família. Se não é uma doença, e se não é finança, é uma questão de relacionamento com o cônjuge, ou com o filho, ou um amigo, enfim. Mas nós queremos aprender algumas coisas nessa palavra que nós precisamos praticar, para poder também, assim como Davi deixou registrado e contou aos outros através do registro dos salmos, que nós podemos fazer o mesmo também. Davi era um homem de fé, você está aqui essa noite, você é um homem e uma mulher de fé. Porque se você não fosse um homem ou uma mulher de fé, nem aqui você estaria hoje. Nessa quinta-feira, finalzinho de tarde, cansado, friozinho, não é verdade? Então, vamos ver o que Deus tem para a gente. E a primeira coisa que eu vejo nesse salmo aqui, da pessoa que deseja desenvolver uma vida com Deus e crescer na fé, ele precisa aprender a importância da espera. A importância de esperar. Davi, ele esperou. Você vê na história desse homem, ele sempre esperando. Ele é ungido muito jovenzinho ainda, com uma palavra do profeta reconhecido, o último juiz de Israel, o profeta Samuel, derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, e você vai ser rei em Israel. E Davi espera para que aquela promessa se cumpra em sua vida. Saul, que vai se voltar contra Davi, em vários momentos, Deus coloca Saul numa condição de que, assim, nas mãos de Davi, e Davi poupa a vida daquele rei, sempre, não toma a vingança, não força a barra, não força a porta. Davi espera o cumprimento da palavra de Deus, porque se Deus disse que Davi seria algo, então Deus faria aquilo na vida de Davi. Deus levantaria Davi para aquilo no tempo que Deus tinha para a vida dele. E eu vejo isso, que nós precisamos aprender a aplicar isso para as nossas vidas. Porque se Deus em sua palavra diz que você vai ser um homem honrado, uma mulher honrada, um pai de família, um filho abençoado, então nós precisamos aprender a honrar os nossos pais, a esperar que Deus cumpra essa palavra em nossas vidas. Não precisamos forçar a porta, não precisamos forçar a barra, para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Eu me lembro que ainda, membro da Igreja Nova Aliança, da comunidade Nova Aliança, havia recebido o chamado de Deus, e eu já estava cursando o primeiro ano de Sul-Americana, lá em Londrina, e eu quis vir para a Igreja Metodista. O bispo João Carlos foi quem fez o nosso casamento, ele era pastor em Londrina, e ele era pastor da Quênia, não era meu pastor. Eu era a ovelha na Nova Aliança do pastor Samuel de Souza. E depois me casei em 94, passou 95, em 95 comecei a fazer teologia. Finalzinho de 96 fui conversar com ele sobre esse desejo do meu coração, e eu queria vir para a Igreja Metodista, que é a igreja que era da minha esposa. E ele falou assim, aqui as portas, aqui você vai ter todas as oportunidades, mas não adianta você forçar a porta. Você precisa esperar que as portas se abrirão
naturalmente para a sua vida. E aquela palavra ficou gravada no meu coração. E eu esperei que as portas se abrissem. Então a gente vê a importância da espera. As pessoas querem tudo para ontem. Quando nos ligam, nós mesmos, quando oramos ao Senhor, nós já queremos que Deus faça. Veja, não que Davi não tivesse pressa, ele diz, esperei confiantemente, mas isso não quer dizer que ele não tivesse pressa. Não quer dizer que a sua necessidade não era algo urgente. Tudo bem, Thaís? Que bom que te ver aqui, hein? E você de vez em quando aparece, né? Que bom, viu? Olha a urgência da situação que Davi estava passando. Está registrado no verso 13. No verso 13, olha o que está escrito aí no verso 13. Diz assim, preza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Ou seja, Davi fala, Senhor, se apressa, eu estou necessitando, mas ele espera confiantemente pelo Senhor. Ou seja, mesmo a despeito da urgência de sua necessidade, Davi não vai atropelando as coisas. E eu aprendo aqui quantas vezes nós nos colocamos em um apuro muito maior porque atropelamos as coisas. Não é verdade? Atropelamos. E o Senhor, Ele nos ensina aqui a importância e a bênção em saber esperar em Deus. Em saber esperar em Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos nessa palavra é que o Senhor, o nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus, Ele está disposto a atender cada uma das nossas necessidades. O Senhor, Ele tem prazer em atender a nossa necessidade. Veja o que diz o verso 5. No versículo 5, Davi registra assim, são muitas, Senhor, Deus meus, as maravilhas que tens operados, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi reconhece, olhando para o retrovisor da vida, olhando para o passado, ele reconhece que o muito que Deus tem feito na vida dele. Nessa Bíblia de Lutero, com as notas de Lutero, ele diz o seguinte, se repensamos a vida que se passou, nos damos conta de que só agora entendemos e vemos o quanto o cuidado de Deus esteve presente. Não é verdade? Quando você está ali, né, no olho do furacão, quando você está ali naquele momento que você só enxerga o problema, que você só enxerga, né, a ventania, que você só enxerga aquelas situações que te tomam toda a atenção. Você e eu não somos capazes de perceber que Deus está agindo, Mas aquela situação passa, o momento passa, e de repente, quando você vê, você está vivendo um momento de calmaria, você vai estar vivendo um momento de tranquilidade, e quando você pode olhar para trás e relembrar aquele fato, você vai perceber que Deus esteve presente. Porque se Ele não estiver presente, você e eu talvez teríamos sucumbido em nossa fé e teríamos naufragado. Mas o Senhor está presente. Ele tem o desejo de atender às nossas necessidades. Agora, veja bem, o Senhor pode até atender um capricho meu. Ele pode até fazer isso. Mas Ele se compromete em atender aquilo que necessito.
Veja, no deserto, Deus atende à necessidade do povo. Não falta água e não falta um maná. Em determinado momento, Deus, Ele também atende um capricho do povo e manda as codornizes para que o povo coma carne até sair pelo nariz. Mas Deus se compromete, e a palavra de Deus, ela nos ensina que o maná só deixou de cair depois que eles atravessam o Jordão. Então aí eles têm a condição de plantar, de colher, de semear a terra e da terra tirar sua própria subsistência. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor, Ele supre a minha real necessidade. Qual que é a tua real necessidade? Daqui a pouco nós estaremos orando, queremos orar, e gostaríamos que você estivesse colocando a tua necessidade diante do Senhor. Que você coloque sua real necessidade no altar de Deus, para que o Senhor esteja suprindo a sua necessidade. Talvez aquilo que você vai colocar é aquilo que você pensa que necessita, mas saiba que o Senhor de fato sabe daquilo que cada um de nós necessitamos, porque Ele conhece o nosso coração. Então a gente vê a importância de esperar. Nós entendemos que Deus deseja nos abençoar. Saul não sabia esperar. Saul é um exemplo claro de que não sabia esperar em Deus, não aprendeu a esperar em Deus. 7 dias para Saul foi muito. Quando numa situação que precisava enfrentar os filisteus, e ao invés de esperar aquele que tinha a autoridade para oferecer o sacrifício, que era o profeta Samuel, ele toma os pés pelas mãos, antecipa, e o que ele antecipa? Ele antecipa a sua própria ruína, ele antecipa a sua própria queda, porque ele vai e faz algo que Deus não havia pedido para ele. Deus não havia pedido aquilo para Saul. Deus havia coroado aquele rei, para que ele governasse sobre Israel, para que ele livrasse todos aqueles povos, mas aquilo não era a tarefa dele. Oferecer sacrifício ao Senhor era a tarefa do profeta Samuel. Tem coisas que não são tarefas nossas, não é? Por exemplo, não é tarefa minha pegar o violão e cantar, não é verdade? De vez em quando eu arranho aqui, não é? Canto alguma coisa, mas não é tarefa minha. Porque o que vai acontecer? Eu vou espantar o povo. Não é verdade? Mas é tarefa minha esperar no Senhor. É tarefa minha meditar na palavra do Senhor. É tarefa minha cumprir e praticar a palavra que o Senhor, Deus, tem para a minha vida. Davi, ele não apenas consultava Deus, não apenas orava ao Senhor por um ato de piedade. Davi, ele esperava em Deus, como diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e o texto diz que ele se inclinou. Davi, ele esperava uma direção de Deus, para depois tomar a sua decisão. Quando Davi colocava uma situação, ele esperava uma orientação divina, que muitas vezes vinha através do profeta Natã, de alguém que tinha uma autoridade sobre a sua própria vida. Então Davi podia tomar a sua decisão. O que Davi experimentou de Deus com tudo isso? O que ele ganhou? Davi experimentou perdão de Deus, porque ele era um homem pecador. Davi abusou do poder porque era rei. Ele teve os seus pecados. A Bíblia não esconde os pecados de homem nenhum. Mas Davi experimentou do perdão do Senhor. Davi experimentou da atenção do Senhor. Davi experimentou livramento de Deus. Davi experimentou a presença do Senhor na vida dele. Davi, com tudo isso, teve a sua fé fortalecida. A gente vê, né, aquilo que Paulo registra lá na carta aos Romanos, onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente vê essas coisas acontecendo com Davi. Porque Davi era um homem que cria no Senhor, que esperava no Senhor e que tinha uma experiência com Deus. Ele reconheceu o seu pecado, confessou, não desejou honra para si, ao passo que Saul queria honra diante do povo.
Davi, quando foi confrontado pelo profeta, ele diz: eu pequei contra o Senhor. E pronto. Não é? Deus se inclina para Davi e atende a necessidade de Davi. Agora, olha só, olha que coisa maravilhosa. Deus se inclinou não apenas para ouvir Davi, mas para tirá-lo da condição em que ele estava. Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou e me ouviu quando clamei por socorro e tirou-me de um poço de perdição. Deus tira Davi do estado em que Davi se encontrava. Olha só, essa é uma palavra reveladora, porque é ou não é verdade que quando nós nos encontramos em pecado, qual que é a maior necessidade que nós temos, qual a maior dificuldade que temos? De fazer oração. A maior dificuldade que nós temos é de orar a Deus. Mas esse texto revela que Davi estava atolado em pecado. Ele diz que ele estava num poço de perdição, num tremedal de lama, atolado em pecado. E ele conhece o Deus que serve, que o seu Deus é um Deus de misericórdia. E ele ainda assim, ele clama ao Senhor. Olha, eu quero dizer algo para você. Não é pelo fato de você não estar em pecado que você é atendido pelo Senhor. Quando você cai em pecado, você continua sendo filho do Senhor e Ele atende a nossa oração. O diabo muitas vezes vai colocar na nossa mente, no nosso coração, ele vai dizer assim: nossa, você vai orar, você tem coragem ainda? Você ainda tem coragem de orar? Não é verdade? No meio de uma discussão, se vocês temos o hábito de orar na hora do alimento. Não sei se só lá na sua casa aconteceu isso. Antes do almoço, às vezes tem uma discussão mais caliente. E aí a gente senta na frente, à mesa, olha um para o outro. Eu acho que só tem oração silenciosa, porque a gente não tem nem coragem de orar, não é verdade? Acabamos de discutir, acabei de ferir a palavra de Deus. Nós precisamos aprender com Davi. Davi estava nessa condição. Ele reconheceu a sua condição. Ele clama por socorro. E quando é que nós somos socorridos pelo Senhor? Quando nós reconhecemos a nossa condição e que necessitamos do agir de Deus em nossas vidas. Então Deus age na vida de Davi. E Deus agiu na vida de Davi, e Deus deseja agir nas nossas vidas também. Quando Deus age na vida de uma pessoa, Deus age para tirar essa pessoa do local que ela precisa sair e a coloca no lugar aonde ele necessita estar. Davi estava atolado em lamas e Deus o coloca sobre a rocha. É uma alegoria para Cristo. Firma os pés de Davi. Eu creio que Deus deseja fazer isso conosco. Quando Deus age na vida das pessoas, Ele tira, olha o que diz o verso 12, Ele tira a pessoa de onde ela precisa. Verso 12 diz: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Olha, essa era a situação precária que estava esse homem, que havia recebido um chamado para reinar sobre o povo de Deus. E todos nós que fomos batizados em Cristo e que recebemos a palavra, nós também temos um chamado, e muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, e precisamos reconhecer e confessar ao Senhor, para que Ele nos tire do lugar onde precisamos. Deus trabalha o coração de Davi,
transforma o caráter dele e coloca ele em outro lugar. Deus nos tira do pecado, trabalha em nosso coração, trabalha em nosso caráter e nos coloca em posição de honra. Eu creio que é o que Deus deseja fazer em nossas vidas. E firma os nossos pés. Amém? Você pode dizer aleluia? Ele diz, e me põe nos lábios um novo cântico. É Deus quem coloca nos nossos lábios um novo cântico. É Deus que coloca nos lábios um novo cântico. Eu vou compartilhar com vocês aqui algo que é mais ou menos aquilo que Davi experimentou. Eu vou compartilhar aqui algo que Davi experimentou. Essa pessoa que eu vou mostrar aqui, o nome dele é Marcel. Ele estava passando por uma situação muito semelhante à de Davi. 1 ano já na rua. 1 ano morador de rua. Pecador. Alguma coisa aconteceu para que ele estivesse na rua. Ele veio aqui à igreja, veio pedir algumas coisas aqui, roupa, demos mais do que roupa, demos atenção enfim, disse que se ele preparasse os documentos, havia uma possibilidade, sem promessa, dele ir para Manaim e conseguir um tratamento. E há uns dias atrás, uma semana mais ou menos, o pastor Josué mandou esse vídeo aqui que eu vou passar para você observar. Esse aí, depois de menos de um mês. Quem foi que disse que não dá mais? Quem foi que disse que você não é capaz? Vi em seu peito há um tesouro de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Olhe para o céu e veja, contemple pela fé a glória do Filho que está à destra de Deus. Isso importa com você. Olhe para o céu e veja, contemple pela fé a glória do Filho que está à destra de Deus. Isso importa com você. O Marcel teve uma experiência com Deus lá na Manaim. E essa canção é uma composição dele. Ele estava com os pés atolados na lama, ele teve uma oportunidade. Eu não fui visitá-lo, eu fui levar uma outra pessoa para internar e aproveitei para fazer a visita, é claro. Ele disse, pastor, Deus está me levantando de madrugada para orar. E eu chego na presença de Deus, não consigo falar, eu só choro. E ele fez essa composição. Ele se sentiu perdoado e Deus colocou esse novo cântico nos seus lábios. E aquilo que Deus fez com Davi, aquilo que Deus está fazendo, Ele continua fazendo hoje. Que esperança tinha esse jovem de 30 e poucos anos, há 2 meses atrás? Ele estava na rua, catando latinha, pedindo no semáforo, e tudo aquilo que ele conseguia arrecadar durante o dia, ele ia na boca e comprava 3, 4, 5 pedras, e passava a noite, até dormir e acordar, seja lá a hora que fosse. Mas olha o que a palavra de Deus diz. E essa gratidão vem do Espírito de Deus em nós. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados
a mentira. Davi, ele deixa registrado aqui não apenas uma promessa, mas um testemunho. Ele diz, no verso 3 diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E Davi termina esse verso dizendo assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu quero orar com você. Eu não sei quais são as lutas que você tem atravessado. Não sei quais são as crises que você tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa, e posso dizer com convicção, que o Senhor pode devolver a você alegria, que o Senhor pode fortalecer a tua fé, se você se aproximar do Senhor com confiança, de que é Ele quem deseja tocar em você, é Ele que deseja abençoar a tua vida, Ele que deseja trabalhar em teu coração, Ele que deseja transformar o teu cativeiro e colocar alegria no teu coração. Se existe alguma luta que você tem passado, que você tem enfrentado e que está difícil, eu quero convidar você para ter um tempo de altar, para que Deus possa fazer na sua vida, assim como fez com Davi, assim como fez com esse jovem. Não sabemos até onde vai. Ele está no meio do tratamento, esse jovem. Nós sabemos que existe alegria no coração dele, e que essa alegria pode estar também no meu e no teu coração. Enquanto o Ministério de Louvor toca uma canção, você vai ter um tempo para poder vir, se expressar e colocar diante do Senhor, se derramar em oração no altar do Pai. Meu Deus, e tudo está em ti. Onde vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
Obrigado, Pai, por Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, ó Deus, porque quando ouvimos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo ministra aos nossos corações de que somos queridos, de que somos amados, e de que sempre somos atendidos em nossa necessidade. Por isso, ó Deus, eu sou grato a Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela igreja, por esse local que temos, por esse templo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos atende. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós pensamos que não vamos aguentar, não vamos suportar, Senhor, as aflições, e as nossas orações são derramadas diante de Ti com urgência. E essa noite o Senhor nos ensina que devemos esperar em Ti, que devemos continuar perseverando, testemunhando a Tua graça, porque o Senhor continua agindo, o Senhor continua nos ouvindo, tirando os nossos pés do atoleiro e do pecado, e firmando-nos, Senhor, em Cristo Jesus, que é a nossa rocha, que não pode ser abalado, ó Pai, tem firmado os nossos pés. Continuamos, Senhor, confessando, Senhor, bendizemos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar em pé? Vamos cantar mais uma vez, cântico, e depois vamos receber a bênção. Amém. Que você possa ir para a tua casa com essa palavra, de que o Senhor, Ele é o teu sustento, independente do momento que você possa estar vivendo, independente da urgência que você entenda ser o momento que Deus deve agir em sua vida. Espere no Senhor, fortaleça-te no Senhor, fortaleça o teu coração. Espera, pois, no Senhor, e Ele te fortalecerá. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós, tenha misericórdia de nós, nos dê a fé.
Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com você, hoje e sempre. Amém. Podemos nos saudar na graça, na paz do Senhor. Tenha uma ótima sexta-feira, final de semana e domingo nós estamos aqui.